Sejam muito bem-vindos à nossa experiência online. Que bom que você veio. Bom, quero te convidar agora nesse momento a estar orando conosco. E logo em seguida vamos adorar o nosso Deus, aquele que é digno de louvor, de toda honra, de toda glória. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Deus, pelo rico privilégio de poder servir-te nesse tempo tão difícil, Senhor. Pai, muito obrigado que o Senhor tem nos consolado e confortado os nossos corações, Pai. Perdoa os nossos pecados, palavras, ações, tudo que temos pensado, Senhor. E da forma que temos ouvido, Senhor Deus, que tanto desagrada e entristece o Teu coração, Deus. Ó Deus, Pai, o nosso pedido é que o Senhor nos fortaleça, porque o Senhor nos garante, Pai, que nos daria e nos deixaria a Sua paz, o Seu Espírito Santo, Consolador, aquele que conforta, aquele que aconselha, Senhor. A Tua palavra diz em Filipenses 4, 6, 7: não estejam inquietos por coisa alguma, antes seus pedidos e orações sejam tudo conhecidas diante de Deus, através das súplicas, com ações de graça. E o Senhor nos garante, Pai, que a Tua paz guardará o meu, querido, e o seu coração, e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra que nos conforta, que nos consola e que nos garante a vitória. Nós oramos e agradecemos no doce e glorioso nome de Jesus, e aqueles que creem digam comigo, amém. Adore o Senhor, Deus. Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é santo, Ele é incomparável, Ele é inigualável. Cante, querido. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu. Ele é o nome que é sobre todos, é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ó, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Yeah! Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Nós somos Teu, Senhor. Eu sou o Teu. Nome que é sobre todos, é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ó, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável,
incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Só esse amor faz mudar os nossos corações, todo mundo, tudo que há. Somente em Ti, Senhor, a paz, a entendimento, Deus. Obrigado, Deus. Gente querido, eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Jamais seremos abalados, Senhor. Aleluia. Tu me desvendas com uma melodia, me cercas com uma canção de libertação pros meus inimigos. Todos os meus medos se vão. Eu não tenho que temer. Eu sou filho de Deus. Eu não tenho que temer. Eu sou filho de Deus.
sou filho de Deus. Abri o mar, pude passar por ele, mostrou-me o seu perfeito amor, me resgatou pra que eu pudesse cantar. Eu sou filho de Deus. 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 Declare. Eu não tenho que temer. Eu sou filho de Deus. Eu não tenho que temer. Eu sou filho de Deus. Olá, boa noite. Seja bem-vindo à nossa transmissão online. É um prazer estar aqui com você. E eu quero que você já eleve as suas expectativas para essa noite, que vai ser uma noite de bênção. Daqui a pouco você vai estar ouvindo uma palavra abençoada do nosso pastor. E eu estou aqui para passar para você alguns anúncios e estar falando de uma palavra de oferta, de dízimos e ofertas para você. Mas antes de tudo, eu queria te perguntar se você já baixou o nosso aplicativo. Queria te pedir para você perguntar para a pessoa do seu lado, pergunte a ela, você já baixou o aplicativo da igreja? Se não baixou ainda, você pode estar vendo aqui na tela tem 2 QR Code, é só você mirar a câmera do seu celular para você estar baixando o aplicativo da nossa igreja. Lá você encontra várias coisas, lá você pode fazer um agendamento pastoral, lá você pode estar olhando a lista de ministérios que tem na nossa igreja, você pode estar vendo as células que tem, a célula mais próxima da sua casa, você pode, através de lá também, estar solicitando para você estar participando de uma célula. Lá também você pode ver as nossas transmissões online, você pode estar fazendo a sua contribuição e entre outras coisas. Então eu quero te incentivar a você estar baixando o nosso aplicativo, porque lá você vai ter nas suas mãos, a um clique, todas as informações da nossa igreja. Outra coisa que eu queria estar falando é que no próximo domingo, às 10 horas da manhã, nós vamos estar fazendo a nossa ceia online. É uma experiência única. Então, eu quero já estar te incentivando a você estar preparando, já separando o seu suco de uva e o seu pão para você poder estar ceando com a gente, para a gente poder estar juntos, mesmo distante, mas junto através da transmissão que vai ter no domingo, estar ceando e fazendo memória do sacrifício que Jesus fez por cada um de nós. E no mesmo domingo, à noite, às 19 horas, nós teremos também a nossa celebração online. Então, não perca por nada esses eventos que vai ter no domingo. Às 10 horas, a nossa ceia e às 19 horas, a nossa grande celebração. E eu gostaria que aí na sua casa você estivesse abrindo a sua Bíblia ou o seu aplicativo e acompanhasse comigo Malaquias 3:10, que diz: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento na minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Nesse versículo, eu posso ver algumas coisas sobre dízimos e ofertas que eu gostaria de estar compartilhando com você essa noite. E a primeira coisa é que dízimos e ofertas é uma grande oportunidade de nós estarmos praticando a nossa obediência e a nossa gratidão a Deus. É uma grande oportunidade. Podemos ver que no início desse versículo, Deus está fazendo para cada um de nós uma chamada para a ação. Está nos convidando a agir. Que Ele diz:
tragam o dízimo todo ao depósito do templo. Deus está nos chamando a agir. Deus está nos chamando para colocarmos em prática a nossa obediência e gratidão. Porque é bem fácil nós dizermos somente com palavras que nós somos gratos a Deus, que nós somos obedientes a Deus. Então, o dízimo e a oferta é uma oportunidade de nós colocarmos na prática, de nós colocarmos de fato, de dizer a Deus que nós somos obedientes e gratos a Ele. E em momentos como esse que nós estamos passando, essa é uma excelente oportunidade de nós demonstrarmos a Deus a nossa obediência, a gratidão a Ele. Esses momentos de dificuldade que todos nós estamos passando. É uma excelente oportunidade de nós falarmos a Deus na prática. Deus, independente do que esteja acontecendo, eu continuo fiel a Ti. Independente do que esteja acontecendo, eu continuo obedecendo a Tua palavra, eu continuo com o meu coração grato. Porque saiba que isso que está acontecendo, essa pandemia, não atingiu a palavra de Deus, não atingiu o céu, não atingiu o reino de Deus. Em relação a essas coisas, nada mudou. Em relação às promessas de Deus para a sua vida, em relação às promessas de Deus na sua palavra, nada mudou. O céu continua o mesmo. Deus continua fiel a você, independente do que esteja acontecendo. Deus continua fiel na minha vida. E nós temos que continuar fiel a Deus, independente do que esteja acontecendo. Então, esse momento de dízimos e ofertas é uma oportunidade de nós colocarmos a nossa obediência e a nossa gratidão em ação. Dizimar é obedecer e ofertar é agradecer a Deus. Como Rael disse no domingo, que a obediência precede a bênção. E quem é abençoado é grato. Então, a primeira coisa que eu observo nessa passagem é isso, uma oportunidade para nós mostrarmos a Deus na prática que nós somos obedientes, que nós continuamos fiéis, independente do que esteja acontecendo, e que o nosso coração é grato a Ele por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda fará. A segunda coisa, o ato de dizimar e ofertar tem um propósito. Nós podemos ver no versículo que diz que para que haja alimento em minha casa. O propósito do dízimo e da oferta é para a manutenção, é para que a obra de Deus continue. Como Jonathan disse em uma outra palavra de oferta, nós somos como se nós fôssemos os patrocinadores da obra de Deus. Isso tudo que está acontecendo, essa transmissão está chegando à sua casa, está chegando à casa de muitas pessoas, porque você continua fiel a Deus. É através dos dízimos e das ofertas que fazem com que isso tudo continue funcionando. Você é um contribuinte para isso tudo que está acontecendo. Se a palavra de Deus está chegando a muitos lares, se a salvação está chegando a muitas pessoas, é porque você continua fiel, é porque você é um patrocinador da obra de Deus. Quando uma pessoa é salva, quando uma pessoa é liberta, você tem parte nisso tudo, porque você continua fiel. Então, o propósito do dízimo e da oferta é a manutenção da casa de Deus. E a terceira coisa que eu vejo nesse ato de dizimar e ofertar, que nós podemos ver nesses versículos, é que ele tem uma recompensa também. Você pode acompanhar comigo, Malaquias 3, do 10 ao 12, que diz: ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto. Diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, a nossa obediência, a nossa gratidão, a nossa fidelidade a Deus em relação aos nossos dízimos e às nossas ofertas, traz para as nossas vidas uma recompensa. Essa recompensa, como o Rael falou também no domingo, uma recompensa de céus abertos. Uma recompensa de janelas dos céus abertas sobre as nossas vidas. E essa é a recompensa dessa nossa obediência e dessa nossa fidelidade.
E uma coisa, só para a gente terminar, que eu quero deixar bem claro, que o propósito do dízimo e da oferta é a manutenção da casa de Deus. E não o propósito da dízimo e da oferta não é recompensar a gente. Não é recompensar a gente. O propósito é manter a casa de Deus funcionando. Então, quando nós entregarmos os nossos dízimos e as nossas ofertas, no nosso coração tem que ter esse propósito. O propósito de estar contribuindo para que a obra de Deus continue. E não o propósito de ser abençoado. A bênção é apenas uma recompensa. O propósito é esse, para que a obra de Deus continue. Então, essa noite, eu quero te incentivar, te convidar a você, com esse propósito no coração, de entregar o seu dízimo e a sua oferta. Esse propósito de eu estou ajudando, eu estou contribuindo para que a obra de Deus continue, para que a mensagem do Evangelho chegue a muitos outros lugares. Então eu quero te incentivar, você pode estar vendo, você está vendo aí na sua tela o número da nossa conta da nossa igreja, tem também o QR Code que vai te levar a você estar contribuindo. Então eu quero te incentivar a estar fazendo isso. E antes de tudo eu quero orar para estar abençoando a sua entrega, a sua contribuição. Queria estar te convidando a você fechar os olhos aí na sua casa para nós estarmos orando. Pai, muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós. Muito obrigado, Deus, pela contribuição de cada irmão, Deus, por cada dízimo e por cada oferta, Deus. Eu quero te pedir que o Senhor venha abençoar cada pessoa, Deus. Que o Senhor venha abençoar cada irmão, Deus. Que o Senhor venha liberar sobre cada um de nós, Deus, uma bênção especial, Deus. Que o Senhor venha repreender, Deus, e tirar, Deus, das nossas colheitas toda praga, Deus, em nome de Jesus, Deus. Que o Senhor venha repreender da vida de cada um, Deus, o devorador, Pai, em nome de Jesus, Deus. E todo mal, Deus, se afaste de nossas vidas, Deus. E Deus, libera, Deus. Abre as comportas do céu sobre a vida de cada um, Deus. Eu declaro bênçãos sem medidas sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Ele nunca falhará, querido. Ele é fiel. Ele é o nosso Deus único. Adore ao Senhor. Muros ao meu redor, eu sei que eles vão cair, porque você nunca falhou. Eu sei tudo vai passar, pois a guerra já venceu, porque você nunca falhou. Em ti confiarei, tua promessa é fiel, és fiel. Estou em tuas mãos e em ti vou confiar, nunca falhará. A noite vai passar, tua palavra cumprirá. Meu coração irá cantar, Jesus, o teu amor, Jesus, o teu amor é suficiente em mim. Meu coração irá cantar. Confie nele, querido. Em ti confiarei, tua promessa é fiel, és fiel.
promessa é fiel, és fiel. Estou em tuas mãos e em ti vou confiar, nunca falhará. Ele nunca falhará, Ele jamais falhará. Ele é digno de todo louvor, toda honra, toda glória. Ele vem para nos socorrer. Em ti confiarei, Senhor. Eu vi você mover montanhas. Eu creio em ti. Sei que farás outra vez. Abriu o caminho, fez o impossível. Eu creio em ti. Sei que farás outra vez. Eu vi você mover montanhas. Eu creio em ti. Sei que farás outra vez. Abriu o caminho, fez o impossível. Eu creio em ti. Sei que farás outra vez. Eu vi você, só você. Abriu o caminho, fez o impossível. Eu creio em ti. Sei que farás outra vez. Sei que farás outra vez. Sei que farás outra vez. Yeah. Em ti confiarei, tua promessa é fiel, és fiel. Estou em tuas mãos e em ti vou confiar, nunca falhar. Em ti confiarei, tua promessa é fiel, és fiel. Estou em tuas mãos, em ti vou confiar, nunca falhará, nunca falhará. Boa noite, queridos, tudo bom? Que bom podemos estar aqui mais uma quarta-feira juntos, né? Estamos nessa série de mensagens, Fé em Tempo de Pandemia. Eu espero que você esteja crescendo, eu espero que você esteja atento a tudo que está sendo falado, né? Nós estamos falando, você vê como falar de fé não tem fim, né? Uma infinidade. Nós temos assunto para falar de fé há muito tempo. Então essa noite eu quero continuar nessa série e eu vou falar sobre um assunto, a fé em você. Você já parou para tentar, né? Você diz, poxa vida, eu sou uma pessoa de fé, ou então eu não tenho fé nenhuma. E nós vamos falar sobre isso, vamos ministrar essa noite sobre isso, a fé em você. E eu quero me basear no texto de Lucas capítulo 18, versículo 8, que diz assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Pai, eu quero te agradecer esta noite. Obrigado pelo grande privilégio de podermos estar aqui novamente. Ó Deus maravilhoso, e esta pessoa que está lá do outro lado nos assistindo, Deus, eu quero ser uma ferramenta esta noite, eu quero ser um instrumento em tuas mãos, para abençoar cada vida que está nos assistindo agora, ou aquela que nos assistirá,
ó Deus, posteriormente. Deus maravilhoso, que esse coração esteja aberto, que essa mente esteja aberta para receber a boa semente da Tua palavra. Deus, fala conosco, nós quebramos todo e qualquer empecilho, todo e qualquer obstáculo que possa impedir do Teu povo, aquele que está nos ouvindo, ó Deus, de entender a Tua palavra. Que a Tua palavra seja liberada sobre esses corações esta noite. Usa-me conforme a Tua vontade. Essa é a minha oração, é a nossa oração, é em nome de Jesus, amém e amém. Veja, queridos, Deus providenciou os meios para que todos tenham fé. Se você ler a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, você vai ver ali que Deus providenciou tudo para que todos nós tivéssemos fé. Aliás, a palavra de Deus diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Deus disse que sem fé é impossível agradar a Ele. Não tem possibilidade alguma de agradar a Deus se você não tiver pelo menos um pouquinho de fé. A palavra de Deus diz: se a fé for do tamanho de um grão de mostarda, você pode muita coisa. Você pode fazer muita coisa. Então, se não temos fé, a falha não é de Deus. Deus providenciou todos os meios para que nós tivéssemos fé. E se você não tem fé, a falha não é de Deus. Não culpe Deus por sua falta de fé. Culpar Deus pela nossa falta de fé é pura ignorância. Deus já providenciou os meios para todos terem fé. Veja, fé é um dos assuntos mais falados no meio cristão. Como nós falamos de fé? Como nós tratamos de fé? Veja, há enxurradas de livros sobre este assunto mundo afora, falando de fé. Gigantescos projetos são desenvolvidos mundialmente em nome da fé. Então você vê que é fé para cá, é fé para lá, mas agora o momento é de colocar em prática, né? Por isso que nós estamos falando em fé em tempo de pandemia. Agora, será que há fé em você? Será que você pode dizer: pastor, eu sou alguém de fé, eu tenho fé? Hebreus capítulo 3, versículo 12 diz: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Veja, este verso diz que devemos reconhecer a incredulidade em nós todas as vezes que nos afastarmos do Deus vivo. Todas as vezes que nos afastarmos de Deus, devemos observar que há incredulidade em nós. É isso que esse verso está dizendo. Agora, pastor, como é que isso acontece? Veja, isso acontece por meio de nossas dúvidas quanto à fidelidade de Deus. Nós nos afastamos de Deus quando nós começamos a duvidar desse Deus, quando a incredulidade entra no nosso coração, e quando nós temos dúvida em relação à fidelidade de Deus, quando nós temos dúvida em relação ao amor e à prontidão de Deus em nos atender, aí estamos nos afastando dele, e aí abrigamos incredulidade. Veja, às vezes pode parecer que o Senhor está distante de nós, e muitas vezes achamos que isso é verdade. Deus está longe, Deus não está me ouvindo, Deus não ouve a minha oração. Mas deixa eu dizer para você, isso é apenas uma impressão sem fundamento, totalmente sem fundamento. Veja, Ele mesmo disse que estaria conosco até o findar dos séculos. Eu creio nisso, eu creio nisso. Saiba, queridos, Deus vê nossas incredulidades com muita seriedade. Deus, quando olha para uma pessoa e vê incredulidade nela, Deus olha isso com muita seriedade. Incredulidade é um pecado que irrita muito a Deus. E eu quero passar para você esta noite a respeito disso, porque incredulidade irrita tremendamente a Deus. Em Êxodo capítulo 17,
nós vamos ver, mostra que Israel chega a um deserto, que ele chama de Sim. E não havia água potável ali, à vista, e o povo nervoso começa a cair em cima de Moisés. O povo nervoso começa a condenar Moisés. Êxodo capítulo 17, versículo 1 e 2, diz o seguinte: toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Versículo 2: por essa razão, queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. Ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Veja, eu fiquei pensando, depois que eu li esse texto, eu fiquei pensando, aquele povo, ele ficou se locomovendo por 40 anos no deserto. 40 anos. E eles ficaram, vai daqui para lá, de lá para cá, ficaram dando voltas, se locomovendo por 40 anos. E eles realmente precisavam de água. Além de outras coisas, é claro, a água era essencial para eles, como é para nós também. E eu comecei, queridos, a imaginar se eles tivessem apenas o suficiente para beber e lavar as louças. Eu estava lendo uma pesquisa que se eles precisassem, pelo menos para beber e lavar a louça, seriam necessários 41 milhões de litros de água por dia. 41 milhões de litros de água por dia. Ou seja, algo equivalente a um trem cargueiro com carros tanque com 2.900 quilômetros de comprimento. É muita coisa. Isso só para trazer água por dia. Veja, querido, você pode imaginar isso? Multiplica isso por semana. Multiplica isso por mês. Multiplica isso por 40 dias. 41 milhões de litros de água por dia. Aí eu te pergunto, porque foram 40 anos Deus fazendo isso. Aí eu te pergunto, quem fez isso? Moisés? Moisés providenciou toda essa água. E a gente só está falando da água. Não estamos falando da comida diária, toda aquela multidão, as roupas, os calçados. Agora eu te pergunto, quem é que fez isso? Moisés? Claro que não. Claro que não. Eles até achavam que Moisés era o operador particular de milagre deles. E tudo que eles precisavam, eles recorriam a Moisés. E caía em cima de Moisés, né? Coitado de Moisés. Veja, porque em momento algum nós vemos eles orando e clamando a Deus por água. Em momento algum vemos eles orando e clamando a Deus por algo que eles precisassem. Veja, Deus havia feito coisas maravilhosas no meio deles. Deus abriu o mar vermelho para livrar eles de Faraó. Deus, veja, adoçou as águas amargas de Mara. Quando eles precisaram e as águas eram amargas, Deus adoçou aquela água. E certamente, queridos, Deus ia prover água potável para cada um deles. Veja, mas eles não oraram, eles não clamaram. Criticar e reclamar é mais fácil, não é mesmo? Criticar, apontar dedo, reclamar é muito mais fácil. Veja, Deus instruiu Moisés a chegar até uma rocha e bater nela. Havia falta d'água. E Deus então vê o clamor daquele povo, aquele povo querendo massacrar Moisés. E Deus instrui Moisés então a chegar a um certo lugar e ali tocar na rocha. Em Êxodo capítulo 17, versículo 6, nós vamos ver isso. Eu estarei à sua espera no alto da rocha que está em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel. Veja, assim que Moisés fez,
o que Deus o instruiu, o que Deus o mandou, rios de águas fluíram para abençoar aquele povo. Assim que Moisés obedeceu uma instrução de Deus, veja, rios de águas foram ali, fluíram para abençoar aquele povo. Deus abençoou o povo com água. Deus viu a reclamação daquele povo. Deus abençoou, sim, o povo com água. Mas Deus chamou esta situação de incredulidade. Deus chamou este momento, esta situação de incredulidade. Deus chamou aquele lugar de Massá. Massá significa provocação. Massá significa áspero, irritado. Ou seja, como se Deus estivesse dizendo, Deus estava dizendo a Israel, vocês me deixaram extremamente irritado com essa incredulidade. Vocês me deixaram extremamente chateado com essa incredulidade. Veja, a incredulidade daquele povo deixou Deus extremamente chateado. Deixou Deus extremamente irritado. E não somente por causa das reclamações, não foi só a reclamação, não foi só a murmuração, mas principalmente pela incredulidade do coração deles. Isso chateou muito Deus. Veja, com essa atitude, aquele povo estava acusando Deus de o ter abandonado na hora do conflito, na hora do sofrimento. Veja, na hora que eles mais precisavam, eles estavam acusando Deus de Deus o deixar, de Deus o abandonar. Olha o que Moisés disse em Êxodo capítulo 17, versículo 3 e 7, diz: mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés, por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos, aos nossos rebanhos? O versículo 7 diz: e clamou e chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Veja, querido, que a inferência e conclusão deles foi: se Deus está conosco, onde está Ele agora? Se Deus está conosco, por que Ele não nos socorre? A inferência aqui foi exatamente isso. Se Deus está conosco, Ele não vê o que estamos passando? Ele não está vendo o nosso sufoco? Como continuar crendo num Deus que permite tais coisas terríveis? Essa era a inferência da reclamação daquele povo. Incredulidade. Veja, a gente pode até pensar: poxa, pastor, mas eles estavam na razão deles. Os filhos deles estavam com sede, eles estavam com sede, ninguém vive sem água. Sim, querida, a gente pode até pensar que foi um momento de desespero, foi um momento de sufoco. E eles falaram impensado. Estavam reclamando e falando, eles não pensaram na hora. Mas o que a palavra de Deus diz? Que a boca fala do que o coração está cheio. Tem muitas pessoas que agem dessa forma. Fala um monte de besteira, um monte de coisa, machuca, magoa outras pessoas, depois vai lá com a maior cinismo e diz: me perdoe, desculpe, eu não queria falar sim. Tanto quis que falou. E a palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração está cheio. E esse povo estava cheio. O que eles falaram é o que eles sentiam, é o que eles estavam vivendo. Veja, porque a questão aqui não era a falta de água. A questão aqui era a incredulidade no coração e na vida daquele povo. Essa era a grande questão. Deus estava extremamente irritado com a incredulidade e a rebeldia daquele povo. Aquele povo não era só incrédulo, eles eram rebeldes também. E Moisés mostra isso, veja, em Deuteronômio capítulo 9, o versículo 23 e 24 diz:
E quando o Senhor os enviou de Cádiz Barneia, disse: entrem lá e tomem posse da terra que lhes dei. Mas vocês se rebelaram contra a ordem do Senhor, do seu Deus. Não confiaram nele, nem lhe obedeceram. Versículo 24. Vocês têm sido rebeldes contra o Senhor desde que os conheço. Veja, Moisés estava dizendo: vocês nunca obedeceram ou creram verdadeiramente na palavra de Deus. Vocês nunca obedeceram ou creram na palavra do Senhor. Vocês nunca tiveram fé. Veja, na realidade este povo abrigava, querido, ídolos o tempo todo em suas vidas. Essa é a grande verdade. Muitos ainda guardavam em suas tendas as imagens de seus ídolos. Muitos, veja, porque para se voltarem aos seus ídolos, às suas imagens, caso Deus falhasse. Ou seja, né, se Deus falhar, nós ainda temos os nossos deusinhos aqui. Se Deus falhar, nós vamos clamar as nossas imagens aqui, os nossos ídolos. E eles carregavam ainda isso com ele. O Senhor disse isso lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 42 e 43, diz: mas Deus afastou-se deles e os entregou à adoração dos astros, conforme o que foi escrito no livro dos profetas. Foi a mim que vocês apresentaram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó nação de Israel. Ao invés disso, levantaram o santuário de Moloque e a estrela do seu deus Refã, ídolos que vocês fizeram para adorar. Portanto, eu os enviarei para o exílio, para além da Babilônia. Veja, queridos, eles cobravam de Deus um milagre. Eles queriam receber de Deus milagres. Eles queriam receber de Deus bênçãos. Eles queriam receber, né, a intervenção divina. Mas ao mesmo tempo, eles se voltavam para os seus ídolos que tanto Deus abominava. Eles se voltavam, né, para os deuses dele, para livrar eles daquilo. E veja, então veja, porque ao mesmo tempo que eles queriam algo de Deus, eles ainda tinham idolatria. Eles ainda se voltavam. Em Massá, veja, os israelitas ainda estavam carregando seus ídolos. Ainda havia idolatria no meio deles. Mas eles queriam de Deus a intervenção divina. Eles queriam milagres. Veja, mesmo Deus os abençoando grandemente. E Deus abençoou demais aquele povo, como tem abençoado até os dias de hoje o seu povo. Mas mesmo Deus os abençoando grandemente, eles ainda mantinham escondido ídolos. Não somente em forma de objetos, também em forma de imagens. Ainda estava lá. Veja, os seus corações e as suas vidas ainda abrigava idolatria. Os ídolos ainda estavam lá escondidos. A idolatria ainda estava lá. E a despeito de Deus ter instruído a respeito de tal afronta contra ele, porque adorar imagens, ter ídolos, idolatria é uma afronta contra Deus. E apesar de Deus ter instruído a respeito disso, o povo ainda permanecia na idolatria. Veja, Deuteronômio capítulo 5, do versículo 7 ao versículo 9, diz: não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa, no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelo pecado de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Veja, querido, o povo queria a intervenção de Deus.
O povo queria que Deus fizesse milagres no meio deles, mas eles ainda abrigavam a idolatria dentro deles. Agora, pastor, por que mesmo com toda a indignação de Deus em relação a ídolos? Por que mesmo com toda a indignação de Deus em relação, a eles continuarem na idolatria? Por que isso? Por que eles continuavam ainda? Eclesiastes capítulo 11, versículo 8, versículo 11 diz: visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Veja, o fato de Deus não punir imediatamente um pecado, a pessoa ela tem a ilusão de que não haverá consequências. É isso que esse texto diz. Então eles continuavam recebendo as bênçãos de Deus, então eles continuavam fazendo coisas erradas. E veja, querido, porque a pessoa ela tem a ilusão de que Deus nunca vai cobrar, que Deus não fará. Veja, Deus, na realidade, Ele dá a oportunidade da pessoa acertar. E foi o que aconteceu aqui. Ezequiel capítulo 18, versículo 32 diz: porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30, diz: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Veja, por que Deus não age logo? Porque Deus dá oportunidade para a pessoa acertar. E a pessoa não entende isso, então ela vai continuando no seu pecado. Veja, querido, e saiba de uma coisa: ignorância não é o mesmo que inocência. Ignorância não é o mesmo que inocência. Quando uma criança faz algo errado e não é punida, é muito mais fácil ela vir repetir esse ato. É bem provável que ela irá fazer de novo. Por quê? Porque não foi punida. Porque não foi chamada a atenção. Veja, Israel permanecia no erro, Israel permanecia na idolatria, porque o Senhor não o julgou de imediato. O Senhor estava dando tempo para que eles se arrependessem, para que eles caíssem em si, para que eles reconhecessem. Mas isso não significava que Deus em algum momento não iria fazer. Não iria. Momento de Deus, Deus ia cobrar. Veja, eles não temiam as consequências. Eles esqueceram tudo que Deus fez no passado, as maravilhas que Deus fez. 40 anos eles estavam ali, e todos os dias tinha água, comida e roupa. Deus estava dando subsistência a cada um deles. Veja, eles não temiam as consequências, afinal nenhum de seus filhos havia morrido, por castigo de Deus. Eles ainda tinham o maná, eles tinham a carne do céu, e um monte de outras bênçãos. Na cabeça deles eles pensavam: a gente erra, a gente peca, a gente está fazendo um monte de besteira, mas Deus tem nos abençoado. Deus não tem cobrado nada, não tem falado nada. É esse pastorzinho aí que fica com essa ondinha dele. Querido, Deus está dando um tempo para você acertar. Isso não significa que Deus não vai trazer consequências, que a consequência não vai vir. O que estava acontecendo ali na realidade, viu, querido, é que muitos no meio do povo já havia perdido o temor de Deus. Muitos ali no meio do povo não tinha mais temor de Deus. E amado, saiba de uma coisa: o temor é a base de um relacionamento com Deus. O temor é a base de um relacionamento com Deus. O temor é a coluna de um homem ou uma mulher de Deus. Quando o homem perde o temor a Deus, acaba cometendo toda sorte de iniquidade, porque não tem temor. E acaba metendo o pé pela cabeça
e vai por aí e faz um monte de coisas erradas, porque o temor já foi embora, não tem mais temor. Temor, querido, implica em submissão e obediência a Deus e a sua palavra. Temor é se submeter, é obedecer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não tem meio termos, não tem jeitinho. Mas eu acho que esses pastores, esses teólogos, eu acho que não é bem assim, não é bem assim. É o que está escrito e acabou. Você pode pensar o que você quiser, você pode achar o que você quiser. A palavra é a verdade, é ela que vai prevalecer no dia do juízo, querido. E a gente quer dar jeitinho na palavra. Não é bem assim, não. A palavra implica, o temor implica em submissão e obediência. Se falta isso na vida de uma pessoa, principalmente na vida de uma pessoa que segue o Senhor, ela se torna pura lata vazia. Ela se torna pura lata vazia. E é isso que mais tem por aí. Um monte de lata vazia. Veja, Romanos capítulo 3, versículo 18 diz: não há temor de Deus diante de seus olhos. Tem muitas pessoas que estão vivendo isso. O temor já foi. Não há mais temor. E era isso que estava acontecendo com aquele povo. Então, quando Deus abençoava, glória a Deus, aleluia. Quando começava a acontecer uma dificuldadezinha, quando os problemas começavam a se levantar, eles murmuravam, eles reclamavam, eles criticavam, porque não tinha temor. E eles sabiam que era Deus que estava ali. Querido, e esta noite eu te pergunto: há fé em você? Há fé no seu coração? Há fé em você? Fé em Deus é simplesmente fé na sua palavra. Se eu tenho fé em Deus, automaticamente, coerentemente, eu tenho que ter fé na palavra de Deus. Não adianta eu falar que creio em Deus e rejeito a palavra de Deus. E a palavra de Deus trata de tantos assuntos, não é verdade? Fala de tantas áreas, e está ali. Não adianta você querer se enganar. Veja Lucas capítulo 1, versículos 5 e 6. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Versículo 6. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Veja, queridos, Zacarias, a palavra de Deus diz que ele era fiel e irrepreensível diante de Deus. E quando a gente é fiel a Deus, a gente é fiel a todas as outras coisas. Quando você é fiel a Deus, você é fiel no seu casamento, você é fiel na sua amizade, você é fiel no seu trabalho, você é fiel em todas as áreas, porque você é fiel. O infiel é infiel em qualquer situação, mas o fiel, ele não é só fiel perante Deus, ele é também perante as pessoas, perante os homens. Então veja, porque a Bíblia diz que Zacarias era fiel e irrepreensível diante do Senhor. E eu digo também que diante das pessoas, diante dos homens. Então o anjo Gabriel, da parte de Deus, veio trazer uma boa notícia para ele. Nós sabemos que Isabel, a sua esposa, era estéril. Mas o anjo vem da parte de Deus e diz: Isabel vai dar à luz. Isabel vai ter um filho. E Zacarias, nesse momento, ele duvidou. Entrou incredulidade no coração de Zacarias. Ele deu lugar à incredulidade na sua vida, no seu coração. Veja Lucas 1,18, diz: Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. Veja, querido, como se para Deus alguma coisa fosse impossível. É impossível para nós.
Engraçado, quando nós lemos a palavra de Deus, nós olhamos logo para a nossa condição, né? Aqui de terreno, aqui na terra. E a gente esquece que Deus, né, Ele faz existir coisas que não existem, Ele traz a existência. Romanos diz isso. Aquilo que não existe, Deus traz a existência. E Zacarias ali entrou a incredulidade no coração dele. E veja, e apesar de toda a consagração, porque ele era um sacerdote, era consagrado, apesar de toda a fidelidade dele, veja, Deus pune Zacarias. Deus o pune por causa dessa incredulidade. Veja que a consagração e a fidelidade de Zacarias, mas eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, isso não impede da incredulidade fazer parte da vida de uma pessoa. E ali, Zacarias, ele duvida de que Deus realmente faria isso. E isso deixou Deus extremamente irritado. E Deus pune ele com isso. Veja Lucas 1, capítulo 20. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Saiba, queridos, a falta de fé bloqueia os nossos ouvidos para ouvir Deus. A falta de fé tampa os nossos ouvidos e não conseguimos ouvir a voz de Deus. Veja, mesmo quando Ele está falando claramente a nós, nós ficamos bloqueados. A falta de fé ou a incredulidade em nosso coração nos bloqueia. Ela trava o recebimento de novas revelações. E isso faz com que nos afastemos da comunhão íntima com o Senhor. Há fé em você. Nós estamos vendo os perigos que a incredulidade traz na vida de uma pessoa. Nós estamos vendo, né, como irrita Deus, como Deus fica irritado, chateado, quando encontra principalmente um filho seu, que demonstra incredulidade ou dúvida em relação aos cuidados e ao amor dele. Saiba, queridos, não importa o quanto nós somos fiéis ou zelosos para com o Senhor, não importa. Se somos incrédulos quanto à palavra de Deus, atraímos para nós uma paralisia tanto dos ouvidos quanto da língua. Zacarias ficou mudo por 9 meses, pelo menos, até Isabel ter um filho. Hebreus capítulo 3, versículo 19 diz: vemos assim que foi por causa da incredulidade que não puderam entrar. Veja um povo que Deus fez maravilha no meio deles. Um povo que Deus alimentou por 40 anos. Deu de beber, deu de comer. A palavra de Deus diz que as sandálias, os calçados deles, em 40 anos não se acabaram. As roupas deles não envelheceram. Que Deus é esse? E veja que de todos os pecados que Israel cometeu, o que mais prejudicou eles foi a incredulidade. O que mais trouxe transtorno para a vida deles foi a incredulidade. De tudo que eles viveram com Deus, de tudo que eles experimentaram de Deus, a incredulidade deixou eles fora da bênção de Deus. E eles não entraram na terra da promessa por causa da incredulidade. Saiba, a falta de fé furta de nós o melhor que Deus tem para cada um de nós, para as nossas vidas, para cada vida. A falta de fé furta de nós o melhor que Deus tem para as nossas vidas. Fé contradiz circunstância. Fé muda situações. E eu te pergunto esta noite: você tem fé em Deus? Fé em Deus é também fé na sua palavra. Você pode dizer que é uma pessoa de fé, que tem fé,
E às vezes nós tentamos selecionar. Não, eu tenho fé para ser curado. Amém. Mas eu já não tenho fé para esse outro lado aqui. E a pessoa vai se contradizendo. Ela tem fé, ela diz ter fé para algumas coisas e para outra não. Incoerência. Eu tenho fé para isso e não tenho fé para aquilo. Fé em Deus é fé na sua palavra. Senão eu vou estar negando, querido. E eu pergunto a você esta noite: há fé em você? Há fé em você? Não duvide de que Deus pode fazer muito além do que você pede. Não duvide de que Deus muda situações. Deus muda quadros. Deus muda estações. A vontade de Deus é que tem que ser soberana na nossa vida. Tenha fé. A fé em você. E esta noite eu quero fazer uma oração por você. Talvez você disse: pastor, eu estou precisando mais de fé. Não, você tem fé. Você só precisa praticar. Pega a palavra de Deus em todas as áreas. A palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, ela é verdadeira. E o que diz aqui, não adianta. Mas pode vir pessoas inteligentíssimas querer desvirtuar você do que está escrito. Sai fora. Tem muitas latas vazias por aí, muitas latas. É muito barulho para nada. Sai fora. Querido, se não estiver aqui, sai fora. Sai fora, é garantido. Não, mas porque eu soube, porque eu li, porque eu... Você pode ter o pensamento que você quiser, você pode ter a imaginação que você quiser, pode te enganar do jeito que quiser. Uma coisa é certa, a palavra é um fato, a palavra de Deus, e ela não muda. Eu disse: ai daquele que acrescentar ou tirar. A incredulidade deixou um povo fora da bênção. Então, se você acha que não tem fé, comece a orar e pedir a Deus: Deus, me dá fé. Deus, me dá momentos para eu exercitar a minha fé. E esse momento que estamos vivendo na terra é o momento de vivermos a nossa fé. É o momento de termos mais confiança, mais fidelidade ao Senhor. Amém? Curve sua cabeça, fecha seus olhos, eu quero orar por você. Pai, eu quero te agradecer esta noite. Obrigado, Senhor, porque os momentos que a terra está passando, que o Brasil está passando, são momentos para exercermos a nossa fé, colocarmos ela em prática. Deus, nunca precisamos colocar tanto a fé em prática, em ação, como temos necessitado agora. Deus, eu te peço que tu tome essa pessoa que está aí do outro lado. Toma esta pessoa, Senhor, que está nos ouvindo, ouviu esta mensagem esta noite. Deus, talvez ela diga: eu não tenho fé, a minha fé é pequena, mas a tua palavra disse, a nossa fé foi do tamanho de um grão de mostarda. Um grão de mostarda é uma poeira. Se a minha fé for mínima, eu farei muitas coisas. Deus, renova esta vida que está do outro lado. Deus, maravilhoso, nesses momentos tão perturbadores, Deus, que a terra tem passado, acalma esse coração, acalma essa vida, Deus, renova a esperança, renova, Senhor, as perspectivas de coisas melhores. Deus, nós esperamos em Ti, a nossa fé, a nossa confiança está em Ti, Senhor. A nossa vida, a nossa família, a nossa saúde está em Tuas mãos, Pai. Tu tens o controle do nosso lar, do nosso ir e voltar, Senhor, da nossa vida. Pai, esta noite, eu quero Te agradecer por esse privilégio, ó Deus, de podermos viver a Tua palavra. Deus, abençoa este lar, abençoa esta pessoa que está nos ouvindo, que ora conosco agora. Deus, nós queremos repreender toda a investida do inimigo. Deus, nós repreendemos toda a incredulidade esta noite.
e declaramos mais fé, a fé crescendo a cada dia dentro de nós, Senhor, e que possamos, ó Deus, exercitar esta fé. Deus, nós repreendemos todo espírito de medo, espírito de pavor e de terror, e declaramos, ó Deus, fé na terra, paz na terra, Senhor, paz nos corações. Deus, eu oro pelo Brasil, abençoa, Senhor, a nação brasileira, abençoa as nações do mundo, Senhor, abençoa a cidade de Queimados, abençoa as nossas famílias. Toma cada membro da igreja Nova Aliança em tuas mãos, que todos eles sejam visitados por ti agora, com mais fé, Senhor, ó Deus maravilhoso, e com a tua graça. Deus, essa é a minha oração, é em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Uma boa noite, um restante de semana abençoado para você. Domingo estamos aqui pela manhã, também à noite. Permaneça fiel, permaneça nos assistindo. É a forma que nós temos de estarmos em contato. Daqui a pouco tudo isso acaba. Amém? Estaremos juntos louvando ao Senhor. Aí vai ser talvez um culto só de abraços e beijos, amém? Porque a saudade é muito. Um beijo no coração de todos. Que Deus abençoe o seu lar, a sua vida, para a glória do nome dEle. Amém. Muros ao meu redor, eu sei que eles vão cair, porque você nunca falhou. Eu sei tudo vai passar, pois a guerra já venceu, porque você nunca falhou. Em ti confiarei, tua promessa é fiel, és fiel. Estou em tuas mãos e em ti vou confiar, nunca falhará. A noite vai passar, tua palavra cumprirá. Meu coração irá cantar, Jesus, o teu amor, Jesus, o teu amor é suficiente em mim. Meu coração irá cantar. Confie nele, querido. Em ti confiarei, tua promessa é fiel, és fiel. Estou em tuas mãos e em ti vou confiar, nunca falhar. Em ti confiarei, tua promessa é fiel,